Pessoal, boa tarde. É um desafio e uma honra enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto que é muito gostoso, né? Dá trabalho, mas é gostoso, tá? Bom, eu represento aqui a Protega, né? Hoje eu sou gerente de governança, riscos e conformidade dentro da Protega. É uma longa experiência que trago ali de bagagem, né? Sempre trabalhei com isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre trabalhei. Sou formada ali em análise de sistemas, né? Comecei ali na IBM, passei por uma empresa de telecom muito bacana, depois eu fui ser auditora na Price, trabalhei muitos anos na Módulo, em algumas farmacêuticas também, e venho de um namoro longo com a Protega de 10 anos, e oficialmente aí mais de 3 anos dentro da estrutura. Bom, a Protega é uma empresa especializada em segurança da informação e toda a parte de governança, de riscos, desde o início, né, até aquele momento da manutenção de tudo aquilo que foi construído, então diagnóstico, levantamentos, implementações, gerenciamento de serviços, né, onde a gente oferece também software como serviço, caso o cliente tenha necessidade, mas o carro-chefe do GRC é toda a parte do diagnóstico, a implementação, a manutenção, fazemos quase tudo aquilo que já foi falado, né, pelos outros painelistas aqui, uma vez que a gente cobre os principais frameworks de mercado, CIS, NIST, as ISOs, LGPD e outras que são ali particulares de cada negócio, tá bom? Estamos aqui, né, em vários lugares aí no mundo, né, alguns outros nascendo já no início de 2023, mas sempre com essa intenção de oferecer uma parceria, né, não queremos ser fornecedores, e sim parceiros de negócio, parceiros efetivamente para aumentar o nível de segurança das empresas. Bom, tudo começa, né, e quando a gente fala de acessos, já foi comentado aqui, né, que o RH é a porta de entrada, a porta de saída, mas se a gente pensar lá no início da nossa jornada, em qualquer empresa, nós estamos com aquele momento, né, de euforia, aquele sentimento de alegria, né, de que conseguimos finalmente aquela vaga tão desejada, né, tão esperada para aquele momento da nossa vida, e logo depois da notícia nós temos um momento de integração, onde a empresa oferece ali vários treinamentos, capacitações, palestras, a apresentação de uma série de documentos, e naquela empolgação, né, não temos nem condições de dizer não, porque a gente quer entrar, a gente quer fazer parte daquela empresa. Então, com isso, nós estamos ali naquele momento onde a gente assina uma série de documentos, nós acatamos uma série de regras, combinados, termos, políticas, toda aquela parafernália de documentos que são ali fornecidos pelo RH, pela área de segurança, pela área de TI, que compõem um arcabouço de documentos para que a gente possa adentrar a empresa. Ok, nesse momento assinamos e estamos ali prontos a seguir com as atividades. É um momento onde a gente já recebe praticamente ali uma credencial de acesso, com os acessos mínimos, e dali para frente seguimos com a nossa jornada efetivamente dentro da empresa. E a partir daquele momento começam a coletânea, né? Começa ali a coletânea de acessos lógicos. Recebemos acesso à rede, a pastas de rede, a outros sistemas, alguns sistemas que são autenticados ali pelo AD ou algum outro autenticador. Nós recebemos ali sistemas descentralizados devido à nossa atividade fim naquela área de negócio. Muitas vezes precisamos fazer um cadastro em portais, principalmente se a gente lembrar aqui de área de compras, né, uma área jurídica, uma área financeira. E não só a portais, né, mas assim, há também alguns aplicativos, né, de repente ali para fazer pagamentos, ou de repente uma área de desenvolvimento, onde precisa ter várias ferramentas para poder executar toda a sua dinâmica ali de atividade. Nós temos, se essa pessoa for um administrador local, né, da máquina, ela com certeza terá outras ferramentas mais, algumas ferramentas freeware, open source,
para desenvolvimento das suas atividades, e lembrando que em alguns cenários, algumas empresas, nós temos isso formalizado nos processos internos, e em outras empresas não, né, por alguma necessidade do negócio. E vale aqui um parênteses, que pode ser que tenha empresa que sequer tenha essa estrutura normativa, né, política, normas, tão bem estruturado, tão bem documentado e já multiplicado para todos da organização. Bom, ainda falando de acessos, nós podemos ter ali o acesso de um e-mail, por exemplo, através do celular, e devido ao evento da pandemia, né, a grande maioria das empresas fez isso, disponibilizou isso também, até como uma medida de contingência, para não parar os negócios. Então, acessa aí, depois a gente vê o que faz. E também não se esquecendo de 2 pontos, né? Muitas vezes temos acesso a sites de parceiros e fornecedores em uma rede totalmente desconectada da nossa empresa, aonde não temos o mínimo controle de acesso, e sim, isso está na mão de terceiros. E não podemos esquecer também do acesso físico, uma vez que, e aí precisamos também pensar em 2 cenários, né? Aquelas empresas que já nasceram online, dificilmente vai ter esse acesso físico, mas a grande maioria que tinha, né, o perímetro ainda era a porta, né, de entrada, nós precisamos ter um acesso àquele ambiente. Ou mesmo quando a gente vai fazer uma visita, né, em um prédio ali comercial, nós, ali na recepção, fornecemos uma série de informações para que a gente possa ter acesso ao prédio. Então, é uma coletânea, né, de acessos quando um colaborador entra na empresa, e fora que pode ser que tem empresa que tenha mais, tem empresa que tenha menos. Aqui eu já estou contemplando todos os sistemas legados, estou considerando aqueles sistemas que ficam isolados em uma determinada área, como, por exemplo, a área do jurídico, que às vezes tem um sistema específico lá deles, né? Enfim, é um arcabouço aí de acessos e sistemas. Muito bem, nesse momento, nós temos também 2 cenários, onde podemos ter a nossa credencial, então vamos pensar a credencial da Fernanda Zanqueta, e uma credencial de uma área, né, onde várias pessoas têm acesso àquele, né, aquele e-mail, né, aquela caixa de e-mail, para uma determinada atividade fim ali daquela área, ok? Então, nós temos esses 2 cenários, e dependendo do tamanho da empresa, esses usuários impessoais, né, ou genéricos, eles são muito comuns, né? E principalmente aquele cenário onde a gente não sabe exatamente quem é o pai daquela criança, quem é o pai daquela caixa, quem é o dono daquela caixa, qual o nome da pessoa. Se a gente pensar que na hora que uma pessoa entra na empresa, ela está com aquele sentimento, né, motivacional alto, super pilhada, energia 1000 para poder desenvolver suas atividades, ao longo do tempo, nós temos alguns momentos, né? Aquele momento de engajamento, momento de desenvolvimento de uma série de atividades, processos, né? E o momento ali também de avaliações perante aquele desempenho do colaborador. Pode ser que temos situações boas, positivas, outras nem tanto, e é neste momento onde a gente começa a identificar vulnerabilidades. E aqui eu tomo a liberdade de não falar daquela vulnerabilidade tecnológica, né, que a gente olha para os servidores, mas sim a vulnerabilidade humana de nós, né, de nós mesmos. Quando nós temos um cenário positivo, nossa energia está boa, nosso engajamento está alto. Quando nos sentimos frustrados, tristes, desapontados com alguma coisa, nosso sentimento é outro, né? E naturalmente desenvolve ali um segundo passo que muitas vezes pode não ser muito positivo para a segurança da informação. Só lembrando que ao longo desse tempo todo de trabalho, assim como o Eric falou, né, a gente teve a oportunidade de desenvolver várias experiências, né, de vivenciar muitas situações. E muitas vezes nós percebemos que quando as pessoas já percebem que serão demitidas, que existe ali na empresa aquela cultura de uma demissão velada, né, onde determinadas ações são realizadas
e se o colaborador estiver atento, ele percebe que isso vai acontecer e vai acontecer com ele, aí é o pior, né? Porque quando a gente tem um estímulo desses sentimentos, e vale lembrar que o estímulo do sentimento positivo não é o foco daqui, né? Porque o sentimento positivo, ele permite a continuidade, né? O engajamento é ainda maior. Mas quando o estímulo é em cima de uma emoção humana ali, negativa, né? Ou de uma frustração, ou de uma injustiça, ou de raiva, de ira, aí é o momento onde a segurança da informação levanta as anteninhas e fica muito mais atenta. Até um tempo atrás, quando existiam aqueles movimentos na empresa de que, olha, aquele barulho, né, da rádio peão de que vai ter um processo demissional, naturalmente o volume de upload na internet era absurdo, assim, era cômico você ver, porque subia muitas informações para e-mails, né, particulares, justamente com uma medida da pessoa se proteger, levando informações, achando que no outro lugar ela ia continuar usando aquelas informações, enfim, ou até mesmo pela maldade, né, para depois usar essas informações contra a empresa. Então, vejam, quando a gente fala aqui de pessoas, e a gente fala aqui de sentimentos, eu preciso entender que dentro da estrutura eu tenho toda uma parafernália de GRC, governança, de mapeamento de risco, de documentações, regras, políticas, e ainda assim eu estou aqui falando de pessoas. Qual é o sentimento dessa pessoa perante essas regras? Será que eu vou seguir nesse momento de tensão, que eu estou me sentindo aqui frustrada, ou que eu sinto que eu fui injustiçada? Ou será que eu vou aproveitar este momento, já que eu conheço um pouco mais ali os caminhos dessa empresa, para ainda assim subtrair informações, levar comigo aqui, porque vai que amanhã eu precise dessas informações. Ou para o famoso, agora eu vou ferrar a empresa, né? Já que eles me demitiram, agora é a hora. Então, esses sentimentos, eles são, assim, muito delicados e muito importantes para a gente que trabalha com segurança da informação. A gente está muito acostumado a ver o seguinte, a maioria dos ataques ransomware são por conta da exploração de credenciais, né? Algumas ali válidas, outras que foi esquecida, nunca mais usou, mas ela ainda era válida, ok? Então, quando a gente estimula esse tipo de emoção, nós podemos causar ali incidentes de segurança, né? Riscos, podemos ter ali o vazamento de informações, podemos ter o roubo de informações, a venda de informações, podemos ter ali, pensando muito em LGPD, né? Podemos ter ali a venda massiva de dados, uma vez que eu já obtive para mim aquelas informações. Dependendo da empresa, eu tenho camadas de proteção muito bacana, onde entra não só processos, mas entra tecnologia. E tem outras empresas que não têm, né, tanto investimento para investir nessa última camada de uma forma tão pesada. Então, nós temos um cenário onde a cultura de segurança da informação na grande maioria das empresas, salvo ali a escola bancária e multinacionais, ainda é uma cultura reativa. Primeiro acontece um incidente para depois ver o que vai fazer. Sendo que o inverso é verdadeiro, né? O mais adequado seria a prevenção. Se a gente pensar que no ataque ransomware o mais importante é tudo aquilo que a gente faz antes e não durante nem após, né? A gente precisaria ali mudar o mindset e pensar em tudo aquilo que é possível fazer hoje. E dentro da consultoria, eu falo que eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela consultoria, é um dos únicos lugares que nos permite isso, né? Olhar para o todo, olhar para todas as áreas de negócio e ainda assim recomendar essas camadas preventivas, essas camadas de proteção. Bom, aqui eu quero fazer uma provocação para vocês, né? Será que a sua empresa tem esse inventário de acessos completo?
com todo aquele arsenal de acessos que eu falei lá atrás, atualizadinho, se hoje acontecer um desligamento emergencial, nesse momento, né, no momento aqui do workshop, você teria tranquilidade em realizar os bloqueios? Tipo, nossa, ok, bloqueei tudo, e pensando num cenário onde eu não tenho uma empresa totalmente, né, estruturada em cima de um single sign-on, tá? Porque aí não vale, tudo bem? Mas vamos pensar nesse cenário. Eu teria essa tranquilidade, eu teria essa facilidade de saber todos os lugares aonde a Fernanda, por exemplo, tem acesso, ou aonde o Pedrinho tem acesso, ir lá e rapidamente bloquear este acesso, todas as pastas, todos os portais, acessos de fornecedores, né? Essa pergunta ela é muito importante, porque se a resposta for sim, ótimo, maravilha, você fez todas as suas lições de casa. Agora, se a resposta for depende, ou se for não, né, é o momento de segunda-feira, não, segunda não, mas quarta-feira, começar ali pensar no planejamento e ver como resolver isso daqui para frente, né, de suma importância. Um evento como esse é de uma riqueza muito grande, porque faz a gente ficar mais atento, né, a um cenário tão importante, pensando em 2022, e daqui para frente não será diferente, aonde literalmente, né, o perímetro realmente passa a ser agora uma credencial, né? Não temos mais portas, a grande maioria, né, salvo indústrias e fábricas, não tem portas mais para fazer essa limitação, mas temos a questão da credencial, que é tão importante quanto, ok? Será que a sua empresa realiza um processo de revisão de acessos de forma periódica, uma vez por ano, né? O melhor ainda, a cada 6 meses? Será que essa revisão ela é feita de uma forma estruturada, aonde eu faço uma conscientização para os líderes, eu informo para eles sobre a importância do papel deles nessa revisão, do risco associado a você simplesmente autorizar, né, e manter aquele acesso? Será que eu mostro para ele quais são os acessos daquele seu colaborador? Será que ele tem essa visão para poder opinar e poder falar assim, não, para essa atividade ele não precisa, né? Ele não precisa de todos esses acessos. Se a gente lembrar que a maioria dos acessos dentro das empresas, agora pode ter mudado, tá? Mas até um tempo atrás, a grande maioria era por cópia, né? Replicar o perfil. Então, a Fernanda entrou numa empresa, dá o perfil para ela igual fulano, mas você pega a cópia daquele login ali, daquela credencial e clona. Então, toda herança de acessos que aquela pessoa que já estava na empresa há um tempo veio para mim. E será que eu tenho necessidade de ter todos aqueles acessos para desenvolver o meu papel dentro da empresa? A maioria das vezes não, né? Muitas vezes nós temos um exagero de acessos. E isso não é culpa de ninguém, mas a história, né, ao longo do tempo, as empresas elas sempre fizeram com que os acessos fossem o máximo possível, então eu vou te dar o máximo de acesso possível para você não ficar enchendo o saco ali da TI, para você não ficar abrindo chamado, não ficar provocando a TI, né, porque tem muita coisa para fazer ali, então eu vou te dar todos os acessos e você segue aí. Né? Ou então, muitas vezes, na falta de uma pessoa, outra cobre e já tem os acessos, então está tranquilo. A segurança da informação, muito antes da LGPD e a própria LGPD, ela vem catequizando as pessoas e as empresas justamente com o mínimo do privilégio, né? Quanto menos acesso eu tiver, melhor, ok? Bom, se a gente pensar que na hora que eu ativo aqueles sentimentos de ódio, raiva, ganância, frustração, o elo, ele fica mais forte. Por que mais forte? Porque eu tenho poder em cima da minha credencial e dos meus acessos a, se for o caso, parar sistemas, né? Indisponibilizar processos, parcialmente ou totalmente.
Eu posso simplesmente eliminar informações super mega críticas dentro de uma empresa. Então, aqui o poder está na minha credencial, no que eu vou fazer naquele momento, onde as minhas emoções, os meus sentimentos foram abalados negativamente. Por isso que o processo de desligamento de colaboradores precisa ser muito bem planejado. Muito bem planejado. Porque nós nunca sabemos qual será a reação daquela pessoa, né? Alguns a gente já consegue prever, mas a grande maioria não. Então, esse processo ele precisa ser preparado de tal forma que esse sentimento não dispare ali, não ative uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade provoca um risco para a organização, né? A mesma coisa acontece quando eu ativo um sentimento de desatenção, de desinteresse, aonde para mim tanto faz, é onde a grande maioria das pessoas clicam nos phishings, porque ela não está atenta, ela está tão preocupada em outras coisas, até com a sua entrega, que ela simplesmente vai fazendo e entra no piloto automático. E aí sim, nós somos o elo mais fraco. Porque tem um monte de gente aqui do lado tentando obter essa credencial, né? Sabemos que uma credencial ela é vendida na Deep Web, né, na Dark Web, por um valor bem razoável. Agora, imagine uma quantidade absurda de credenciais válidas. Bom, quando a gente pensa que a jornada daquele colaborador chegou ao fim, e eu tenho ali aquele momento do desligamento, ele pode ser um momento programado, ele pode ser emergencial, né? E naquela provocação que eu fiz, no momento de um desligamento emergencial, é onde a TI dá aquela tremida, né? Porque às vezes ela precisa pensar em todas as possibilidades para proteger a empresa. Então, o gatilho de segurança fala mais alto naquele momento. E quando ela é programada, ela é um pouco mais suave. Tá? Não significa que ela é perfeita, ok? Agora, se eu já fiz a minha lição de casa, se eu já fiz a minha matriz, até a matriz de segregação de acessos, né, lá no comecinho, aonde eu já sei quais são os sistemas críticos, aonde eu tenho um inventário de acessos de cada colaborador, mas o inventário chuchu, o inventário completo, bonitinho, com todas aquelas informações, e eu tenho isso atualizado, fica muito mais fácil este momento. Porque, gente, convenhamos, né? O momento do encerramento ali, né, do desligamento de um colaborador, ele só é extremamente positivo quando a pessoa está indo para uma oportunidade muito bacana, que todos ali fizeram parte daquela jornada, né? Fizeram parte daquele desejo, daquela meta daquela pessoa. Senão, ele causa rupturas, ele causa ali um certo pane, né? Causa medo, causa ali uma sensação de preocupação. Será que essa pessoa ainda tem acesso? Será que ela pode fazer isso, aquilo? Será que ela pode parar o sistema? Imagina, se é um DBA, né, que tem acesso às bases de dados ali, é que ali também é um pouco mais controlado. Mas vamos pensar, né? É uma pessoa que tem um acesso muito poderoso, né? E não só ele, vários outros. Quando a gente pensa ali num bloqueio, numa revogação, a gente precisa, e eu sempre acho que assim, é o momento que você olha e fala, nossa, eu devia ter feito a lição de casa, eu devia ter sido proativo, preventivo, e feito aquele inventário, né, atualizado, documentado, justamente para que nesse momento que o sentimento do colaborador, independente de todas as ferramentas, de todos os processos, não seja aquele elo mais forte, né, para provocar ali uma interrupção de serviços. Quando a gente pensa ali em desligamentos, assim como a onda de ataque ransomware, a gente está vendo uma onda de desligamentos muito forte, seja ela provocada, né, por cenários econômicos, seja provocada por cenários políticos, seja provocada pelo movimento da pandemia, aonde muitas pessoas olharam para aquela situação de trabalho e falaram, não é bem isso que eu quero para a minha vida daqui para frente. E simplesmente buscar uma outra opção.
né, uma outra alternativa. Às vezes não tinha nenhum conflito dentro da empresa, mas tinha um sentimento ali de algum valor ou alguma regra que não batia mais com aquele objetivo de vida. Todas essas pessoas, ou elas estão no mercado, ou elas levaram muita informação da empresa, né, está ali no seu pendrive, está ali no seu e-mail do Yahoo, do UOL, da Vida, do Gmail, ou então muitas fotos no celular, que foram tiradas ali de prints de tela, e como que nós temos o controle dessas informações? Muito difícil, né? Muito, muito difícil. Tem soluções que nos ajudam com isso? Tem, mas não temos também uma bala de prata, né? Temos um conjunto de soluções que olham cada um para a sua frente, e aí esse conjunto nos apresenta algumas informações, ok? Então, a questão de acessos, ela é de muita importância, né? Como que fica essa revisão de acesso após o desligamento de um colaborador, né? Essa é a provocação que eu quero fazer para vocês. Será que eu só tenho que pensar nesse assunto após o desligamento? Será que esse é o momento para pensar nisso? Não, não é. Nós precisamos pensar na revisão de acessos muito antes, muito antes. A revisão de acesso e o processo de governança de acessos, ele precisa ocorrer na empresa a partir do momento que o primeiro colaborador colocou o pezinho ali, né? A revisão periódica, ela tem que ser periódica mesmo. Ela não pode ser uma vez hoje, outra vez daqui 2 anos, ou quando acontecer um incidente, agora eu vou fazer uma revisão, né? Porque aí o leite já foi derramado, né? Aí o estrago é maior, e aí eu tenho que partir para uma outra prática, né? Que é identificar tudo o que aconteceu, como foi, quem fez. E se a gente pensar em usuários, aqueles impessoais, como é que eu vou saber quem foi? Às vezes foi um grupo, eu vou colocar todo mundo ali na dúvida. Esse programar o desligamento é uma atividade que depende somente do RH? Não. É uma atividade que depende da TI, onde ela faz todo o trabalho preventivo, é um trabalho da segurança da informação, que ajuda a TI nesse processo, é um trabalho do gestor, que ele precisa entender, ele captar os sinais do seu colaborador, através de avaliações periódicas, enfim, porque tem muitas coisas que a gente consegue captar, né? E aí sim é um momento onde o RH é peça fundamental, né? Então existe um processo por trás disso, para que o desligamento ocorra de uma forma programada, mas principalmente estruturada, visando a proteção dos acessos de uma empresa, ok? A questão da avaliação do colaborador, né, é outro ponto que tem que ser periódico. Não dá para fazer uma avaliação de um colaborador depois que teve um caso de fraude da empresa, né, depois que teve uma conversa ali no rádio peão, dizendo que vai ter demissões. Ali não é o momento. Esse não é o momento. A avaliação, ela não pode ser feita também só pelo RH e ficar por lá, né? Não vai ser essa percepção que vai mostrar ao gestor de como é que está esse sentimento daquele seu colaborador. Às vezes ele pode estar passando por situações financeiras ali muito difíceis, situação familiar delicada, uma situação onde ele vê uma oportunidade, aí junta a fome com a vontade de comer e aí pronto, né? Esse é o risco. E também, junto a tudo isso, é necessário um inventário de sistemas. Será que eu tenho mapeado todos os sistemas da minha organização? Até pensando lá na matriz roupa, né, onde eu tenho a identificação de todas as atividades de tratamento de dados. Será que eu tenho um inventário completo? Ou será que eu mapeei ali os principais sistemas? Será que eu conversei com cada área de negócio para saber quais são os sistemas, as aplicações, os portais que esta área necessita para trabalhar? Será mesmo? E como está esse inventário? Será que esse inventário está desatualizado? Não é um inventário quentinho, né? Porque se a gente pensar que esse tipo de medida de governança, revisão,
o inventário, plano de continuidade, uma resposta a incidente, né, esse processo programado de desligamento. Todos esses passos, eles agregam valor à empresa, né, ao valor da marca, faz com que a empresa seja fortalecida ali, né, perante até os seus pares, ok? E também, não esquecendo, né, da questão do controle de entrega de equipamentos. Pensando no cenário de home office, que veio para ficar para muitas empresas, né, como que eu despacho ali o equipamento? Eu sei que aquela pessoa recebeu, não recebeu, eu não sei se essa pessoa está acessando a empresa através do computador dela ou através do equipamento fornecido pela empresa. Existem muitos desenvolvedores que usam a máquina dele que é mais parruda, né? Justamente depois só dá carga ali para a plataforma da empresa, e aí como é que fica? Será que eu como empresa, tenho controle daquela máquina que está acessando os meus sistemas? A minha rede? Todas as redes que tem dentro da empresa? Então, não é o momento ali do desligamento que a gente precisa pensar nisso, né? Assim como no ataque ransomware, não é naquele momento que a gente precisa pensar nisso, e sim preventivamente, né? De uma forma muito, muito preventiva. Eu costumo falar que, assim, a governança de acessos, ela é muito importante, né? De acessos lógicos, e ela faz parte da nossa vida, da nossa jornada dentro de uma empresa. O único ponto, né, o último ponto que eu queria deixar aqui, depois eu vou abrir para perguntas, é, uma vez que a gente tem ali um processo de gestão, governança de acessos, tem ou não tem, né, maduro ou mais fraquinho, o que é importante é a gente pensar que, neste momento, nós precisamos ter muita atenção às técnicas de engenharia social, porque por mais que essa pessoa saia da empresa, né, pode ser que ela ainda esteja com um acesso descentralizado, de repente em um AD isolado, né, que foi criado por algum motivo, e de lá essa pessoa ainda está acessando, né, um ou outro sistema, e dependendo do sentimento que ela está naquele momento, ela pode ou não causar uma indisponibilidade. Não podemos esquecer que pessoas de dentro da própria estrutura, que estão ainda na jornada dentro da empresa, podem utilizar de credenciais impessoais e ainda assim causar indisponibilidade dentro da estrutura, né? Parando ali um sistema, causando impacto, apagando, né, arquivos de pasta de rede, e tudo isso visando uma credencial válida, né, onde eu tenho um login, uma senha válidos, para que eu possa ir lá e causar uma interrupção naquela empresa. A segurança de informação, né, e a questão de acessos, toda a parte de governança, IAM, soluções, processos, toda a jornada de riscos, mitigação, ela fala muito sobre pessoas, né? Como que eu protejo a empresa perante pessoas, perante os sentimentos das pessoas naquele momento que ela está disponível para a empresa, naquele momento de jornada de trabalho, né? Se a gente pensar que fora do horário, antes, a gente sabia exatamente até que horas, né, o colaborador estava trabalhando. Máquina local, né, um desktop, a pessoa estava ali, dava o horário, a pessoa ia embora, tchau. E hoje? Como é que faz? Quem está acessando aquela máquina? Não é? Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Eu quero agradecer, Trust, pela oportunidade, pelo desafio, ao Getúlio Gomes, que é um head de vendas aqui da Protega, que lançou esse desafio, vamos dizer assim, a todos que prestigiaram aqui o evento, e agradeço desde já. Obrigada.